Senhoras e senhoras, boa noite. Estamos aqui novamente para conversar com vocês. Nos dois primeiros vídeos eu tomei a decisão de gravar expondo toda a minha insatisfação e revolta pelos atos de falta de ética, moralidade e corrupção no nosso país. Eu acho que todos vocês estão indignados. Cada dia nós temos uma surpresa. Mas, quando comecei a gravar, não me preocupei muito com a minha aparência, né? Eu saí de lá, estava dormindo, tentando dormir, nervoso. Saí dali mesmo, sabe? E peguei a máquina. Mas, muito bem. Mas eu não me importei. Deduzi que os bons, as boas pessoas, os bons em geral, iriam dar valor às minhas palavras. Eu tinha absoluta certeza que isso ia acontecer. E não na minha feiura, não na minha maneira de vestir, de andar, de fazer qualquer coisa. Agora, dizem que as aparências enganam, não é isso? Mas as palavras ditas com clareza e sinceridade ficam gravadas e produzem bons frutos. É o que eu espero com isso. Tudo de bom que eu possa trazer para vocês. Espero que seja de grande valia para o crescimento de todos, em todos os sentidos, não é isso? Mas, na nossa campanha nós temos dois grandes desafios. O primeiro é acordar os bons, né? Que estão em silêncio, um silêncio perigoso, cedendo terreno aos inimigos da paz e de nossos direitos. Nós temos uma Constituição, temos direitos, e por que não fazer valer isto? Agora, como ombudsman, eu quero promover o crescimento de nossa economia e melhoria de qualidade de vida do trabalho, com o ensino e prática da ética no trabalho e negócios. O selo ética, MEP, será para identificar os bons. Hoje em dia nós não sabemos realmente quem é bom e quem não é. Mas se a gente fosse viver desta maneira, não iríamos produzir nada. Note bem, as pessoas têm aquela vontade de fazer o melhor e dar o melhor de si. É o caso, por exemplo, da falta de ética, a corrupção e a imoralidade. Muitas vezes as pessoas estão nesse meio forçadas pelas circunstâncias. Por exemplo, você vai numa concorrência, numa empresa, você faz o seu orçamento, você apresenta os seus dados, coloca lá o que é justo, o que é seu e o que é de lei. Mas chega um outro lá que quer ganhar de toda a força, pratica a corrupção passiva e ativa e acaba ganhando concorrências. E o bom, e o coitado. Certa vez, conversando com uma dessas pessoas, ele me falou: Seu Jurandir, se eu fosse seguir o seu conselho em ser honesto, ser ético, estaria morrendo de fome, ou talvez preso por roubar para comer. Isto é uma mentira? É uma grande verdade. Quando eu fico pensando muitas vezes em minha vida, como uma empresa pode ter lucro com tantos desperdícios de todos os tipos, até desperdícios em tomada de decisões, que eu costumo chamar de decisões erradas, custo caro, mas isso é verdade. Então, hoje em dia é difícil manter os negócios. Os comerciantes, os fabricantes vivem de saia justa mesmo, que nem aquela de escocês, saia curtas. Ficamos quietos. Agora muitos falam: mas para quem vou reclamar? Para quem? Seu Jurandir, para quem nós vamos reclamar? Temos nossos sindicatos, mas a corrupção está em todo lugar. Quando nós vimos aqui, sabemos que todas as unidades em fábricas, a luta pela sobrevivência é dura. Os funcionários, eles se degradiam dentro de uma empresa para poder ganhar mais, crescer mais. E a falta de ética é
total nessas ocasiões. Eu tendo, não me importa o outro, não é assim. Mas dentro de duas empresas, como é que pode algumas pessoas, por exemplo, o trabalhador vai lá, ele está sendo massacrado, mas com quem ele vai reclamar? Mas ele precisa do emprego, ele vai ser mandado embora. Se abrir a boca, pôr a boca no trombone, ele fala assim, mas nós vamos fazer o quê? Eu lembro quando eu trabalhava no piso de fábrica, isso aconteceu muitas e muitas vezes. Muitas e muitas vezes. Uma ocasião, eu lembro, eu estava trabalhando em minha máquina. Eram as primeiras máquinas que chegavam lá dos Estados Unidos. Eu trabalhava numa grande multinacional, eu entrei lá como torneiro mecânico. Mas não sofri nenhum acidente não para crescer lá, viu? Tô bonzinho. E aconteceu que máquinas novas foram instaladas. Então eu era um operador de máquinas e falaram para mim, olha, chegou um serviço aqui, já começamos, era primeiro trator feito no Brasil. Então eu cheguei, coloquei aquela máquina lá para funcionar e vi que tinha algo errado. Eu estava seguindo todos os planos, né, para fabricar aquela peça. Esses planos vieram dos Estados Unidos, então nós tínhamos que segui-los. Mas acontece que eu olhava o plano e olhava a máquina e eu achei que não iria dar certo. O que eu fiz? Eu chamei meu chefe e falei assim, chefe, se eu montar essa máquina para tentar fazer essa peça aqui, a máquina vai quebrar. Ele falou, ah, como? Baiano burro. Máquina vai quebrar. Como? Ele me pisou. Eu falei, porque eu tenho uma sensibilidade e digo que esse serviço não pode ser feito desta maneira. Mas ele explicou. Depois no fim ele falou, chama a engenharia. E nisso, passando o diretor de engenharia, um americano, chamava Mr. Miller. Eu chamei e falei, Mr. Miller, ei. Eu falei, esse não é bom. Eu expliquei para ele, não, esse americano bom, esse muito bom. Projeto americano, eu falei, não vai funcionar. Isto, se eu tentar a máquina quebra. Mas ele vai, eu falei assim, muito bem, o senhor quer que eu faça assim? Sim, você vai. Muito bem, mas eu faço, mas a responsabilidade é sua. E outra, eu vou ligar essa máquina, mas o senhor vai estar aqui do meu lado. Pois não, eu fico. Aí eu fui lá, prender a máquina, prender a peça e liguei. Quando liguei assim a máquina, quando as ferramentas se aproximaram do material a ser usinado, assim, paf, eu dei um pulo para trás, me escondi e vi uma explosão, parecia que uma granada tinha explodido ali. E eu, Mr. Miller, onde estava? Eu olhei em volta, meu Deus, desapareceu. Os estilhaços assim, despedaçaram o homem. Mas quando eu vi, ele estava atrás também de um outro armário. E falou para mim, você tinha razão. E ali eu alavanquei a minha carreira. Mr. Miller, todo o problema que ele tinha na engenharia de fábrica, nos planos dos projetos, que tinham dúvida, ele falava, vai na fábrica e fala com o baiano. Baiano e Jorandi, ele sabe muito. E bom. Note bem, coisas erradas na mão. Eu vou fazer por quê? Porque o chefe manda, porque o outro fez, porque se não está certo, eu não vou fazer. É a mesma coisa que acontece em nossas vidas. Acontece na política, qualquer coisa. Gente, nós temos que fazer o que é certo, temos que ter coragem. Naquele dia eu coloquei em risco o meu emprego, desobedecendo ordens. Inclusive que o chefe me perseguiu tanto que eu tive que depois pedir mudança de ares. E foi para melhor. Mas por isso que eu falo e sempre digo, repito todos os momentos da nossa vida. Vamos fazer o que é certo. Certo. O que é ético, o que é moral. E vamos expulsar de nossas vidas qualquer um que tente se aproximar com um tipo de propostas indecentes, desonestas, e que venha inviabilizar qualquer uma daqueles trabalhos que estamos fazendo, ou também a nossa própria vida. Mas
Essa história que eu acabei de contar está no meu livro, sabe? No meu livro. Coragem e determinação sem limites. É isso que nós precisamos ter, coragem e determinação sem limites. Até o meu próximo vídeo, se Deus quiser. Um abraço a todos.